Deus fala de várias maneiras, né? Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus 1, versículos de 1 a 4. Amém? Amém. Essas cadeiras estão reservadas para alguém? E o povo gosta tanto da cozinha. Foi passado. Hein? Vamos aí? Olha mesmo pelo pastor Erasmo que ele passou mal agora de tarde, tá, gente? Passou mal. A pastora já não estava se sentindo bem, mas ele passou mal. Eu senti que ele não estava muito bem de manhã, mas agora de tarde ele passou mal e estou em casa, tomando medicamento, tá bem? Podemos ler? Amém? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes. Quantas vezes? Muitas vezes. Quantas? Muitas vezes. E de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Preste bem atenção. O Filho é o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? Amém. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Vamos orar? Amado Espírito Santo, sabemos que nesses dias o Senhor fala através de Ti, Espírito Santo, e nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Portanto, unge os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos com atenção ouvir a Tua voz, entender e guardar no coração. Espírito Santo, em tudo nós dependemos de Ti. Espírito Santo, a Tua igreja precisa ser edificada, exortada, consolada pelo poder da Tua palavra. Que os nossos corações estejam abertos agora, meu Deus, voltados inteiramente para Te ouvir. Ó Espírito Santo, que Tu tenha completa liberdade de alcançar os nossos corações, porque nós queremos abri-lo agora, quebrar, meu Deus, em nome de Jesus, as resistências, os bloqueios, a cauterização de mente, porque o Teu sangue é poderoso. Então unge-nos com o Teu sangue agora, Jesus, e opera em nossas vidas de maneira tal que saímos daqui transformados, regenerados, edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, eu me coloco em nome de Jesus à Tua disposição, e que toda a minha vontade humana caia por terra, e que Tu tenhas total liberdade de falar através da minha vida, de fluir. Senhor, coloca temor em nossos corações, Senhor. Que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua, Senhor. Que nós não venhamos ouvir aquilo que nos agrada, mas aquilo que precisamos ouvir e que vai mudar as nossas vidas, que vai nos dar o direcionamento que nós precisamos e transformar a área que precisa de transformação. Em nome de Jesus, nós rendemos ações de graças a Ti. Nós nos prostramos diante da Tua santidade e grandeza.
nós te reverenciamos. Nós queremos te honrar esta noite com a nossa atenção e com a nossa vontade, Senhor, de receber do Senhor, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém. Repreende todo ladrão da semente. Amém. Repreende toda distração. Repreende toda ansiedade. Traz a paz que excede todo entendimento aos nossos corações. Que a nossa alma venha se aquietar para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Poder sentar. Glória a Deus. Então, há muito tempo, e desde a criação, Deus fala com o homem, porque Deus criou o homem para se relacionar com o homem. Deus não criou o homem como um objeto, Deus não criou o homem para manipulá-lo, Deus criou o homem para ser seu amigo, para se relacionar com ele e cumprir a sua vontade. Deus falou com Abraão e falava ao final da tarde. Deus ia ao encontro de Adão e falava com Adão, se comunicava com ele, se relacionava com ele. E a nossa vida com Deus tem que ser uma vida relacional, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. Amém, Jesus. Nós precisamos entender, e hoje foi falado aqui, que nós precisamos quebrar os rituais da nossa vida, quebrar os processos religiosos que nos engessam, e que às vezes são só coisas de aparência, mas que no fundo nós não temos um relacionamento íntimo com Deus. E também essas coisas nos impedem de ouvir a voz de Deus, porque Deus, Ele fala e fala de muitas maneiras. Às vezes nós vemos as pessoas falar, e eu ouço muito isso: porque Deus bradou. Nós vamos criando formas que nós achamos que Deus fala só daquele jeito. Muitos acham que Deus fala quando Ele se arrepia, e nós vamos criando, mas Deus fala de várias maneiras. E hoje eu lembrei de uma maneira terrível que Deus me falou uma vez. Terrível. Eu vou buscar uma linguagem para falar aqui, porque nem todos, né? Não tem criança não, né? Deus falou comigo uma vez, no meu coração, através de uma angústia que eu tinha. A minha esposa não podia tomar anticoncepcional, eu não queria usar um preservativo, e a gente fazia um ato, e aquilo me deixava angustiado, e eu fui procurar ajuda, fui procurar o pastor da igreja. Ele disse: não, é besteira, isso não tem nada a ver, não. E eu continuei angustiado. Cheguei em casa, falei: Senhor, fala comigo, me deu uma palavra. Eu abri a Bíblia e saiu em Gênesis 38. E lá a palavra de Deus diz que Deus matou o cara que fazia isso. E eu fiquei apavorado. E fui lá para o pastor e falei: rapaz, olha aqui, ó, tem isso aqui. Ele disse: rapaz, mas isso aí é lá no Antigo. Não tem nada a ver não, mas fique tranquilo. E aí eu voltei a fazer a situação, o negócio. E um dia eu fui com minha esposa na rua, perto da Avenida 7, parei o carro junto de um muro, uns 50 centímetros, mais ou menos. Quando eu voltei, tinha um casal de jovens lá. Eu estou voltando assim, eles saíram todo desconfiado, mas eu não percebi nada. E quando eu botei a mão na fechadura do carro, para abrir o carro, a minha mão ficou cheia de sêmen. E eu me enojei, aquele negócio, pensa num negócio repugnante, pensa numa ânsia de vômito. Eu comecei a cuspir, a sentir nojo, foi algo tão terrível. Eu quis falar com eles e Deus falou: fique calado. E eu peguei um pano e passei na mão e fui enojado para casa, fui pro quarto, no banheiro, tomei um banho, fui pro quarto orar, e eu fui orar, e Deus me respondeu claramente o porquê tinha me falado daquela forma, porque eu não tinha ouvido da primeira vez que ele me falou, nem da segunda vez, nem pela angústia, nem pela palavra. Ele usou uma forma que me deixou repugnado para falar.
É assim que às vezes Deus faz. Porque ele está falando de várias maneiras. Ele falou no meu coração pela angústia que eu sentia, ele falou pela sua palavra, e ele foi falando, mas eu não dei ouvido. Então, Deus sempre pode falar conosco através de pessoas, através da natureza, através da sua palavra, através de um sonho, através de uma visão, através de uma circunstância da vida. Então ele fala de várias maneiras. E Deus fala até no silêncio, porque às vezes Deus se cala. Deus se cala. Deus fala com Abraão. Interessante que a Bíblia não fala que Deus repetiu para Abraão que ele deveria sair da sua casa, deixar sua parentela e ir para a terra que ele haveria de lhe dar, de mostrar primeiro. E depois Deus fala para Abraão, através das estrelas, saia da tua tenda e olhe para lá. E veja, isso aí é a multidão que vai vir através de você. Vai ser assim, como esse mundo de estrelas. E Deus, Ele tem falado em nosso tempo. Deus tem falado conosco. Hoje Deus nos falou muito na escola bíblica. Muito. É por isso que às vezes a gente que está aqui, que tenta transmitir uma mensagem, fica frustrado porque parece que a mensagem não está falando aos corações. Porque a gente fica buscando, esperando o fruto. E todo aquele que semeia, é claro, vai esperar uma colheita. E a gente precisa esperar a colheita. Mas o importante é sempre estar atento para aquilo que Deus está falando e estar pronto para obedecer e realizar aquilo que Ele está mandando que a gente realize. Porque às vezes nós queremos ouvir só o que desejamos. Tudo que Deus fala é certo. E tudo está alinhado com a sua palavra. Nunca Deus vai falar algo que esteja desalinhado da sua palavra. Tudo. Seja em sonhos, em visões. Esses dias eu tive um sonho aqui com a igreja estava, o templo estava todo muito arrumado. E eu via uma situação, eu falei, não é possível. Eu olhava de novo e via de novo, falei, está acontecendo. E eu procurava duas pessoas, eles estavam muito bem vestidos, e quando eu chegava na frente dos dois, eles estavam sentados, estavam dormindo. E eu falava e eles não acordavam. E eu estou orando. E quero que vocês orem. Porque às vezes Deus está falando e a gente está dormindo. Ele está falando. Às vezes Deus está falando de uma maneira e nós queremos que Ele fale de outra maneira. Às vezes nós ficamos como Gideão. Deus manda o anjo, fala com Gideão, mas eu sou menor. Não é comigo. Depois, se é o Senhor mesmo, vou botar aqui esse novelo de lã aqui no orvalho. Se ele amanhecer seco, então é o Senhor. E aconteceu. Aí ele disse, não, mas não basta. Agora eu quero colocar ele aqui no seco. Se ele amanhecer molhado, então é o Senhor. E a gente vai, a cada dia, parece que não acreditando naquilo que Deus está falando. E sempre pedindo uma prova, alguma coisa.
Há um homem que a gente quase não fala dele na Bíblia. Aliás, a gente não fala na igreja, mas ele está lá registrado. É o padrasto de Jesus. Não é? Fala de Maria, da mãe de Jesus. Mas não fala, por que não fala de José? Ele não fala, ele desprezou José. Mas José, se você observar, todas as vezes que Deus falou com ele, ele obedeceu imediatamente. Falava com ele através de sonhos, que ele teve um sonho de um anjo que ia até ele e falava com ele, e ele obedecia imediatamente. Ele ouvia o que Deus estava falando. Ele ouvia. Abra sua Bíblia em Jó 33. Jó 33, do versículo 14 ao versículo 18. Jó 33, do 14 ao 18. Pedir auxílio aqui a minha lanterna. Jó 33, do 14 ao 18. Acharam aí? Amém. Quem está vindo para a escola já não tem mais dificuldade com isso, não. Os irmãos aqui estão afinados. Diz assim: pois a verdade é que Deus. Pois a verdade é que Deus. Ora de um modo, ora de. Mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visões, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Então, às vezes ele fala de um modo, depois ele fala de outro, sempre buscando que o homem entenda o que ele está falando. E quando Deus fala, ele fala de uma maneira clara. Observe que Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente. E depois, Deus fala de outras maneiras com Moisés e fala com aquele povo no Egito, fala através de pragas. Ali era Deus falando com aquele povo, Deus buscando trazer aquele povo a arrependimento, mudança de vida, porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz é com um propósito, e sempre que Deus faz alguma coisa, Ele está pensando em mudar o homem, em mostrar ao homem o quanto é precioso andar em sua presença, em mudar as atitudes que estão contrárias à sua vontade e obedecê-lo. Deus falou com um homem ímpio e mostrou o futuro para esse homem. O homem chamado Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma grande estátua e ficou apavorado. E ele chamou todos os seus magos para discernir aquilo, e ninguém teve a interpretação. E Daniel foi lá e deu a interpretação para aquele homem daquele sonho. E aquele sonho já se cumpriu grande parte dele, e parte está se cumprindo. E isso há alguns milhares de anos, né? 4.000 anos por aí. E esse sonho veio se cumprindo, e aquele homem não era crente, mas Deus falou com ele. Deus falou com outro homem chamado Ciro, também não era crente, e Deus disse para ele: olha, eu te levantei para você libertar o meu povo, o povo que estava na escravidão da Babilônia,
E Ciro mandou que aquele povo voltasse para a terra prometida. Cada um, ele falou de uma forma. E Deus não é repetitivo na sua forma de falar. E hoje a gente falava na escola bíblica sobre essa forma lúdica, né? Rapaz, eu sou um aluno entusiasmado, eu fico aí aprendendo o tempo todo. Porque Cris é um professor e ela entende esse negócio todo. E eu não entendo nada. Mas eu estou aprendendo. Estou aprendendo. A gente precisa aprender. Só não aprende o orgulhoso. Porque o orgulhoso sabe tudo. Entre aspas. Às vezes eu conversando com pessoas, eu falo um versículo da Bíblia, isso aí eu já sei. Não sabe nada. Se soubesse, não falaria nada, não ficaria ouvindo para aprender mais. O orgulhoso tem disso. Ele cria um bloqueio, né? E não aprende como deveria. Nós precisamos estar abertos para o aprendizado. Desde que Cristo chegou, pastor, eu queria que o senhor não falasse tanto. Ele me chamou de falador, tá vendo? Pastor, eu queria que você falasse tanto, pastor. Você queria que você deixasse as pessoas falar também. Eu vou aprender esse negócio aí. Porque quando eu começo a falar, eu vou aprender, mas estou aprendendo, Cris. Com certeza. Estou aprendendo. Eu vou aprender esse negócio. Em nome de Jesus. Porque a escola é participativa. Se só não fala, a gente vai cumprir, não é? Aquilo que realmente está planejado para ser cumprido. E quando as pessoas participam, o aprendizado é maior. E sempre eu falei aqui, todos têm alguma coisa para contribuir para dar. E essas irmãs têm coisa, viu? Vamos ter descoberta a cada dia. Amém? Amém. Observe que Deus, Ele dá uma visão para Moisés e pede a Moisés que faça um tabernáculo para ele. E Deus dá todos os detalhes, minuciosamente, as medidas, quantas repartições teria, os tipos de materiais que seriam utilizados, quem iria participar daquela construção, o que iria ser colocado ali dentro, qual a finalidade daquele tabernáculo. Tudo está colocado de uma maneira bem clara para que Moisés viesse construir. Porque Deus é detalhista. Ele nunca vai mandar você fazer algo que Ele não vai te capacitar para tal e que Ele não vai te mostrar como você deve fazer. Glória a Deus. Deus não é aquele Deus de confusão. Né? Deus falou, mas eu não entendi nada. Então, tem alguma coisa errada. Você pode buscar, porque não foi Deus que falou. Deus não é Deus de confusão. Se Ele falou e você vai entender. Né? Eu estava uma vez em um local e Deus me usou numa língua da terra para um homem. Deus me usou na língua holandesa. E eu falei, e o homem entendeu tudo. Porque a mensagem era para ele. Como o cara também falava português, ele chegou e disse para mim, eu não entendo holandês. E ele foi e me explicou, olha, Deus falou isso comigo. Eu quero lhe agradecer por ter dado lugar ao Espírito Santo e tudo isso. Então, todas as vezes que Deus fala, ainda que seja em outra língua, é para você entender. Aí a gente fica, às vezes, ouvindo coisas mais ou menos assim. Está se ministrando a palavra de Deus. Às vezes a gente vê ele está ministrando a palavra, a pessoa fica lá,
Mas se disser assim, eis que te digo, chama lá e chama lá e chama lá, e aí todo mundo, oh, Deus vai falar agora. Aí a pessoa fala 10 palavras em língua e 2 no seu idioma, que você entende. E as palavras salteadas você não forma nada, não entende nada. E você acha que Deus está falando. E não é Deus. Não é Deus. Eu estava na rua, eu estava dirigindo e orando por uma pessoa, eu acho que eu já falei isso aqui. E eu intercedia por um homem que ele tinha adulterado. Observe bem. Esse homem tinha adulterado, eu estava intercedendo pela vida desse homem. E Deus me falou assim, ele não caiu porque adulterou. Falou no meu espírito aqui dentro. Ele adulterou porque caiu. Deu um nó aqui. Deu um nó na hora. Falei, como? Como é que o cara não caiu porque adulterou? E eu fiquei tão preocupado com aquela situação, então, apreensivo com aquilo, que eu fui para casa orar. E aí eu comecei a orar. Deus me faz entender isso. Eu sei que foi o Senhor, mas eu não entendi, eu quero entender. Como? Ele não caiu porque adulterou, ele adulterou porque caiu. Deus falou assim, meu filho, o adultério é só consequência da queda do homem. A soberba o derrubou. Ele já estava afastado de mim. Por isso ele cometeu o adultério. E o homem cai da minha presença e por isso tem todas essas consequências. Aí eu entendi. É a soberba que derruba. Quando o homem vem fazer um mundo de coisas erradas, é porque ele já está afastado da presença, já está caído. A soberba já o derrubou. Ele me fez entender. Mas primeiro ele me deu uma frase que eu não entendi e eu fui buscar entender. E ele me explicou. Como depois ele me explicou a situação, não vou explicar aqui agora, mas ele explicou a situação lá, que ele falou comigo quando eu peguei na maçaneta do carro. Ele me explicou depois tudo. E num dia de escola bíblica dominical eu vou explicar o que foi que aconteceu, porque Deus me trouxe tudo. Foi lindo demais. Foi doloroso, mas foi lindo depois o que ele me explicou. O porquê da situação. E Deus não nos deixa confusos. Não deixa. Se você está, porque você não está buscando a Deus para ter de fato discernimento. E nós precisamos buscar. Mergulhar na presença. Da mesma forma é quando você tem um sonho. Eu vejo as pessoas falam assim, pastor, eu tive um sonho assim. Tive um sonho com fulano de tal. Eu digo, olha, Deus está te dando agora uma responsabilidade de assumir essa situação. Às vezes a pessoa me conta, dessa pessoa. Não foi porque você é bonzinho, porque Deus te deu uma responsabilidade. Deus te deu um sonho assim, então você tem que fazer, orar, interceder, agir assim, porque Deus está te dando uma responsabilidade. Te revelou algo. Não é para você sair falando por aí, não é para você tomando um bocado de atitudes que não deve. É para você fazer o que Deus te mandou. Glória a Deus. Eu tive um sonho, tem muito tempo isso, que eu ia fazer uma viagem e eu ia até o aeroporto. Quando chegava lá, a minha passagem tinha sido marcada errada. Eu vi os aviões assim enormes. Eu estou no balcão assim, aí eu ouvi um barulho atrás de mim. Quando eu virei, vi um carro em alta velocidade. O carro passou, bateu num poste, depois bateu num muro e eu vi cair uma criança. E eu larguei tudo lá e saí correndo com toda a força. Eu sentia meus músculos assim, ó. E eu cheguei lá, a criança estava no chão ensanguentada. Eu peguei a criança nos braços e comecei a gritar para vir alguém com um carro. Veio uma pessoa, eu entrei no banco traseiro do carro com aquela criança e dizia, vá por aqui, vá por lá. E acordei. Mesmo acordei, o coração parece ter saído pela boca.
E aí eu falei assim, Senhor, comecei a interceder, eu não sei quem é essa criança, nem onde ela está, mas onde ela estiver, Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão agora e livra. E fiquei muito tempo ali de madrugada orando por aquela criança. Passados uns 4 dias, eu morava ali no Vale dos Lagos e trabalhava na Paralela, eu ia a pé. Eu estou passando pela Vila São Francisco, passei só tinha transversal do lado direito, do lado esquerdo era só muro. E eu passei por uma transversal, andei uns 50 metros e dei vontade de olhar para trás. Quando eu olho para trás, vem um carro saindo, e vem uma criança vindo, e o motorista estava olhando para lá de lá, eu olhando a situação e lembrando do sonho, o sonho veio na hora, e o carro foi e passou por cima da criança. E eu saí correndo, igual o sonho, saí correndo em direção à criança. Quando eu cheguei lá, a criança estava em pé. E foi juntando gente, e a gente pegava na criança, a criança chorando. Porque quando eu vi passar por cima das pernas, ele vai passar outro pneu por cima da cabeça. Eu vi só o pneu da frente passando. Passou por cima. E aí pega a criança e tal, leva para o hospital. A criança não quebrou nada. Glória a Deus! Aleluia! Porque Deus mostrou algo, revelou algo, e a pessoa assumiu aquilo, intercedeu, tomou um posicionamento, e Deus deu o livramento. Porque Deus não vai falar só por falar. Deus não vai falar, estou falando com você só por falar. Não. Ele vai te dar um direcionamento, ele vai te dar uma instrução, ele vai te advertir de alguma coisa, ele vai te exortar, e vai trazer uma edificação para a sua vida, mas Deus vai falar de uma forma que gere resultado. Aleluia. E ele fala de muitas formas. Isaías 63, no versículo de número 1, diz que Isaías teve uma visão de Deus no tempo de Amós, revelando a situação espiritual do povo de Israel, mostrando como eles estavam, e levando aquela mensagem para que houvesse uma mudança de atitude, para que houvesse arrependimento. E nós temos visto no nosso tempo o quanto Deus tem falado, porque o tempo é chegado, os sinais estão claros, aquilo que ele falou lá atrás está se cumprindo nos nossos dias. Quinta-feira passada nós falamos sobre a degradação do ser humano, como o ser humano ele tem se deixado corromper de tantas formas. Isso é um sinal, porque ele falou lá atrás, e ele está falando no presente, e ele não deixa de falar conosco. Glória a Deus. Se bem que lá atrás ele passou 400 anos em silêncio, não é? Passou 400 anos em silêncio. Depois ele levantou, começou a falar com Zacarias lá no templo. Zacarias estava no templo e veio um anjo, né? E Zacarias, incrédulo, não creu na promessa, ficou mudo, mas Deus falou com ele. Deus trouxe uma mensagem, disse que ele teria um filho, que nome daria aquele filho, a ele e a Isabel, e isso se cumpriu. E Deus fala, irmãos, de uma maneira tão clara nos nossos dias, porque cada dia que passa da história da humanidade, a revelação sobre o Filho de Deus, ela vai se ampliando. Davi não teve acesso ao que nós temos hoje, Abraão não teve, os homens do passado desejaram, mas não tiveram. E lá eles ouviam o profeta, mas Jesus veio como Filho de Deus revelar o caráter do Pai, como lemos aqui. Ele veio revelar Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, a palavra viva. E ele consumou a obra conforme estava escrito. Foi para os céus, mas ele enviou outro Consolador, o Espírito da verdade, para nos guiar em toda a verdade. E esse Espírito tem falado conosco todos os dias.
Ele tem ministrado a sua palavra aos nossos corações. Ele tem nos mostrado o caminho que nós devemos seguir. Todos os dias. Agora, é importante nós estarmos apercebidos. Porque às vezes ele está falando de uma forma e a gente quer que ele fale de outra. Porque a gente criou rituais. Às vezes a gente acha que Deus só fala assim. Deus só fala se eu ficar arrepiado. Né? Não, Deus falou, não, Deus falou comigo, pastor. Foi mesmo, foi. Eu fiquei todo arrepiado. Né? Agora, se eu falar que na Bíblia tem um arrepio, tem um bocado de arrepio na Bíblia, você sabia disso? Não? Que não é de Deus? Tem arrepio que não é de Deus. Uma hora eu vou pregar sobre isso aqui, você vai ver. Você não vai esquecer até esse negócio de arrepio. Se Deus falou, a primeira coisa que tem que vir no nosso coração é o temor. E depois é a disposição de atender, de obedecer aquilo que Ele falou. Eu lembro que eu estava passando uma prova muito grande, dificílima assim, sabe? Pensa naquele desertão. Aí um dia a irmã mandou um recado para mim. E a minha irmã lá em casa, ela disse: diga para o irmão Magno que Deus mandou eu abençoá-lo com fazer um supermercado de tudo para ele. Mas eu fiquei com vergonha e não fiz. A irmã veio trazer o recado e digo: minha irmã, então leve a resposta. Eu digo: então, diga para ela que tome vergonha na cara. Para ela não desobedecer a Deus, não é ficar com vergonha de obedecer. Mas que história é essa? Então não foi Deus que falou. É ou não é? Tem que ter vergonha de desobedecer e não de obedecer. Como é que eu posso ter vergonha de desobedecer a Deus? E às vezes Deus nos pede coisas que são difíceis de fazer. Difíceis. Deus um dia falou comigo e me mandou na casa no trabalho de um homem. Eu fiquei esperando uma manhã toda. Esse cara fugia de mim porque ele me devia e Deus não me mandou cobrar mais ele. Deus me deu uma palavra para aquele homem. E eu lá esperei. Quando ele chegou, ele fugia de mim, mas nesse dia, ele disse: rapaz, você aqui, vem para a minha sala. E eu fui. Chegando lá, rapaz, eu vou ver como é que eu falo. Eu falei: não vim conversar isso com você não. Eu tenho outra coisa para falar com você, muito mais sério. E é o quê? Aí pediu para o secretário dele sair e falou: não, deixa ele, eu quero ele como testemunho. Aí Deus mandou ele falar algo. Ele ficou me olhando, não era crente. Eu falei: Deus mandou eu lhe dizer, se você não deixar essa amante, ele vai te matar. Deus falou, eu falei: foi. Casado e com um amante. Passados uns dias, aquele homem me liga: rapaz, o que eu faço para não morrer? Deixa amante. E o que mais? Eu digo: aceite Jesus. E aquele homem aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus. Ele disse: eu quero. Então aceite. Então receba Jesus. Mas não é fácil você falar isso. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Se ele mandou, você só tem que ter de fato consciência e certeza que foi ele que falou. Foi ele que falou? Então pronto. Ele nunca vai mandar você fazer algo para lhe envergonhar ou para gerar problemas. Ele vai trazer solução. O caminho daquele homem era um caminho de morte, ele estava trazendo vida. Não é? E foi uma ameaça ali, na verdade, né? Porque ele escolheu o quê? Pô, ele disse: você vai morrer se você não deixar. Uma sentença, melhor dizendo. Por que Deus falou aquilo para aquele homem? Porque Deus sabia que ele só ia atender daquela forma.
Diga assim, oh, rapaz, Jesus te ama. Gente, faz isso, né? Jesus ama todo mundo. O cara está no pecado, miserável, está tudo ali, mas Jesus te ama. Ele continua no pecado, você está dizendo que ele ama. Olha, João Batista disse, olha, se arrependa, infeliz. Mas a gente quer... né? Passar manteiga, colocar aquele coisa doce em cima, assim, ó. Leite condensado em cima. Só, queridos, que nós precisamos entender qual é a maneira que Deus está nos falando. Como é que Deus está falando? É em sonhos? É em visões? É através da escola bíblica dominical? É numa ministração? É no seu coração que tem paz? Seja a paz árvore em vossos corações. Você quer tomar uma decisão e encheu de paz. Deus está falando, está tudo certo. Mas se o coração está cheio de angústia, quieta-se, espera, busca mais. É uma forma dele falar. É uma maneira de Deus falar. E Deus cria várias. Né? A gente está lembrando de Jesus hoje falando que Jesus veio. Já passei da hora, foi? Já falei demais, não foi? Já vou terminar. Jesus veio, engraçado, ele não foi criar um templo e reunir as pessoas num templo para criar um ritual para falar. Né? E Jesus falava do semeador, falava de um homem que plantou uma vinha, sempre com uma linguagem ilustrativa, para que as pessoas entendessem aquilo. De várias formas ele falou. Falou em vários lugares e de várias maneiras, na beira do mar, nas montanhas, em vales. Sempre Deus estava falando, através de seu filho, em uma linguagem, não era repetitiva. Por isso que a gente tem que quebrar os rituais. A gente vem, senta no mesmo banco, do mesmo jeito. Outro dia teve uma situação interessante, né? Cheguei no lugar e a irmã falou assim: o culto foi maravilhoso. Foi mesmo? Para quem foi o culto? Para Deus. E tu perguntou para ele? Por quê? Será se ele achou maravilhoso o culto? Para ele? Para mim foi. Mas o culto não é para ele? Quem tem que achar é ele. E eu saí triste do culto. Meu Deus, esse negócio parece, sabe, é um ritual, um negócio mesmíssimo, um negócio que só repete a mesma coisa. Como é que Deus se agradou? A gente falou disso aqui hoje na escola. Né? A gente está acostumado a pegar a revistinha, não ler o textuário, todo domingo aquela mesma coisinha, aquele negócio maçante, cansativo, que não anda. Deus não é assim. Diz que há uma multiforme graça. Multiforme graça. Você sabe que Deus já falou até através de um jumento? Foi? O profeta não quis atender, ele botou um jumento lá e o jumento, ó, falou com o cara. Através das situações da natureza, Deus fala e vai continuar falando, e nós precisamos estar dispostos a ouvir. Deus falou com Paulo de uma maneira extraordinária. Primeiro deu um tombo dele do cavalo, jogou ele no chão. E quando ele cai, vem uma grande luz, e aí houve uma voz dizendo: Paulo, por que você me persegue? Foi a forma de Deus falar com Paulo. Não espere cair do cavalo para entender o que Deus está falando. É melhor você ficar de pé, não sentir dor nenhuma para ouvir, não passar o constrangimento e o nojo que eu passei para poder entender o que ele está falando. Amém? Amém. Deus seja louvado. Vamos ficar de pé.